Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é referência no cenário de ginecologia endócrina e especialista em reprodução humana, tem mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, Andréia Moraes. Oi, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Sinta-se à vontade, Andréia, e aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo, sobre até um pouquinho da sua vida que todo mundo quer saber. Conta lá o iniciozinho da Andréia menininha antes de se tornar médica. Bom, a Andréia menininha parece até clichê, porque muitos médicos falam isso, que desde pequenos já queriam ser médicos. Eu queria ser médica desde pequena, só que o mais curioso é que eu já queria ser ginecologista. Isso que é engraçado. Com 5 anos eu já comentava, eu quero fazer o parto das mulheres. Eu fazia o parto das bonecas. Muito engraçado. Não sei como que eu sabia como nascia. Eu ia pro banheiro e fazia força. Uma coisa muito engraçada. E eu falava, eu quero cuidar de mulheres, porque as outras crianças implicavam comigo. Por que você quer ser ginecologista? O que é isso? E tal. Eu não, porque eu quero cuidar de mulheres, para que elas tenham filhos melhores e o mundo fosse melhor, né? Que legal, falava, isso já é uma paixão de berço, então, né? E eu falava isso e depois eu até esquecia. Aí a minha amiguinha, desde a infância, que é minha amiga até hoje, a Aline, ela falava comigo, você dizia que ia fazer meu parto. E eu fiz o parto dela. Depois, mais tarde, quando se tornou adulta. Tem algum médico na família? Não. Eita, foi a primeira, então. Você é filha única, Andréia? Não. Eu tenho 2 irmãos. E eles não são médicos? E eles não são médicos. Só eu queria ser médica, desde pequena. O que te levou, então, à ginecologia como especialidade desde tão jovem? Então, eu tinha essa coisa de... Eu brincava com as bonecas, diferente das outras meninas, que brincavam de panelinha, cozinha. Eu já queria cuidar delas. Eu tinha essa coisa de fazer o parto. Eu queria fazer o parto delas, cuidar das mulheres. E no início eu não sabia por quê. Era algo que vinha natural dentro de mim, entendeu? Como que surgiu o seu interesse na parte hormonal feminina? Aí já é bem mais tarde. Hoje tá super atual esse assunto. Aí já é mais tarde. Eu fiz a faculdade, já queria ser médica desde pequena, como eu falei. Fiz a faculdade de medicina, fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia, porque eu já queria. Mas a minha ideia maior era sempre com relação a parto, né? Porque a gente pensa em mulher mais sobre parto. Quando eu comecei a fazer a parte de ginecologia mesmo, da mulher, foi que eu me encantei. Porque é uma área onde a gente lida com prevenção, a gente lida com as dores, com traumas, com várias coisas que as mulheres passam. A parte hormonal, a gente vê a qualidade de vida, o impacto que isso tem para as mulheres, a dor que elas sentem no período menstrual, que às vezes a gente normaliza, e é alguma coisa realmente. Então a ginecologia é uma área fascinante. Engraçado que eu te conheço há muitos anos, você acabou não sendo mãe, né? Optando por não ser mãe. Não, eu não optei por não ser mãe. Eu congelei meus óvulos. É? Sim, me convenceu de congelar também. Eu também tenho óvulos congelados com a doutora Andréia. Eu congelei, sim, os óvulos. Não, eu não optei por não ser mãe. Acho que a vida vai levando a gente para caminhos e eu gosto sempre de ouvir o universo. Quem é meu paciente sabe disso, todo mundo que me conhece, eu gosto de falar sobre isso. A gente escuta o universo, eu segui um caminho de estudar, de cuidar das pessoas, não só na área médica, em outras áreas, em outros trabalhos que eu faço, sociais, enfim. E não aconteceu. Foi indo, eu tive um relacionamento muito sério durante alguns anos, mas eu não queria ainda casar, nem ter filhos. E o tempo foi passando, quis estudar, como muitas de nós acontece. E não que eu não achasse que era minha prioridade, sabe? Dentro de mim, eu vou ter filhos no futuro. Meus, adotados. Vou ter. Sim. Mas acredito que mais tarde, depois dos 40 anos, e foi indo. E eu resolvi congelar os óvulos. Nessa época, eu até pensei, deixa eu pesquisar no mundo quais os serviços que tem mais gestação depois de 40 anos. Porque se der errado, vai que acontece alguma coisa. Eu pesquisei, encontrei um serviço em Nova York, do professor Gletcher, que eu até gosto sempre de ir. Ele faz cursos anuais, eu vou para lá. Por isso eu acabei me especializando mais em pacientes de 40 anos, de baixa reserva ovariana, porque eu entendo, é muito o meu mundo, eu me coloco ali no lugar das pacientes para deixar acontecer. E depois, assim, você vai tendo relacionamentos. Não que precise de um relacionamento, eu acho que dá para ter sozinha também. Eu tô nesse movimento, quem sabe? Acho que tá próximo. De ser mãe sozinha. Eu também tava, mas acabei conhecendo meu ex-marido, que agora sou divorciada. E escolhi ele para ser o pai da Brendinha. Sim, a gente às vezes escolhe alguém para ser o pai. Né? Então, acho que são movimentos que a gente faz. Pode ser que tenha um pai, eu ainda não decidi isso, não. Você acha que qual que é a idade bacana para a mulher chegar e falar assim, não, agora eu acho que eu tenho que congelar? O ideal é até os 30 anos. Só que é difícil a gente falar sobre isso.
a Sociedade Americana, Associação Médica Reprodutiva, eles recomendam dos 20 aos 30. Só que é quase impossível a gente recomendar isso para algum paciente, porque a nossa fertilidade, nossa quantidade, qualidade, nossos óvulos começa a diminuir após os 30 anos. Em geral, a gente coloca 35, porque essa queda, como é maior a partir de 35 anos, a gente tem essa recomendação. E não pensar que congelar óvulos é quando eu não encontrei um parceiro. Porque as pacientes pensam muito isso, as mulheres pensam isso. E não é isso. Se eu já imagino que vou ter filhos mais tarde, se eu tenho dúvidas, não sei se eu quero ter filhos, estou na dúvida, o ideal é congelar. Quem pode fazer esse procedimento? Porque ele não é acessível para todo mundo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava com 35 anos, eu falei, bom, eu não quero ser mãe neste momento. Então é melhor congelar, porque eu não sei o futuro, então vou congelar agora. E a gente chegou até a fazer, tiramos 10 óvulos, não foi? Sim. Mas acho que só 8 maduros. Acho que teve entre 6 e 8. Porque assim. tem 2 paletas lá, que eu tô pagando anual, os meus picolézinhos, eu chamo. Eles ficam congelados e eles mantêm a mesma qualidade da idade que você fez à época do congelamento. E quanto tempo dura, assim, para quem congelou? Não tem prazo. Todo mundo pergunta, mas quanto tempo vai ficar lá? Não tem prazo, dura a vida toda. Fica a vida toda. Preserva a qualidade deles e eles vão ter ali a qualidade. Porque a qualidade dos nossos óvulos tem relação com a nossa idade. Então, eles vão ter a qualidade deles, é da idade que você congelou os óvulos. Bacana. Pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre a experiência na ginecologia endócrina e na reprodução assistida com o Eduardo, doutor Eduardo Mota. Então, quando eu terminei aqui a residência de ginecologia, eu já me vi gostando da parte hormonal, vou fazer ginecologia endócrina, fui para São Paulo, já que na Universidade Federal tem um serviço de ginecologia endócrina, muito bem conceituado. Nessa época eu queria seguir vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado, e fui para esse serviço. O chefe desse serviço, eu não fui para fazer reprodução humana, né? O chefe desse serviço é o Dr. Eduardo Mota, que tem uma clínica de reprodução humana, um dos maiores serviços de reprodução humana, na época chamava Huntington, ainda chama, mas também tinha aqui no Rio esse serviço. E eu fiquei encantada com toda a parte da ginecologia endócrina, um médico excelente. Minha primeira amiga lá também, a doutora Michele, também fazia reprodução com ele. Ela era da ginecologia endócrina comigo e fazia reprodução. Porque a ginecologia endócrina é muito importante para a gente que faz reprodução humana. Em muitos lugares não é uma condição, uma pré-condição para você fazer, mas nos Estados Unidos, em vários serviços, você quando aprende a parte de reprodução assistida, é importante passar pela ginecologia endócrina. É um diferencial, para a gente não ter só protocolos. Sim. E foi assim, e ele que abriu muito caminho para mim, eu queria seguir na especialidade, a especialidade foi me conquistando dia a dia. Ele conversou com os sócios aqui do Rio de Janeiro, da clínica, da Huntington aqui no Rio, que agora já mudou de nome, e eles abriram as portas para mim. Eu conheci o Isaac primeiro. Falou, vamos lá, vamos para lá. Eu queria voltar para o Rio. Vim para cá e fiquei com eles, o Isaac e o Márcio, que eram muito importantes na minha vida, da parte de reprodução humana. Fiquei com eles na clínica desde então até hoje. Isso desde final de 2006 até hoje. E quando que você deu a reviravolta na vida e resolveu abrir a própria clínica em Ipanema? Então, é muito gostoso trabalhar em clínica, é gostoso trabalhar com todo mundo, a gente vê vários pacientes, te dá uma experiência maior, porque você vê pacientes de diversos médicos, porque os pacientes, eles têm uma diferencinha, os pacientes têm muito a ver com a gente. Então, pega um número maior de casos para fazer. Em algum momento eu pensei, acho que eu vou criar o meu espaço, porque eu queria dar um tratamento um pouco mais individualizado. Na clínica são muitos pacientes, então a gente às vezes faz ultrassom não do seu paciente, de outros. E eu queria criar isso, meu sonho. Não ter atraso, tudo certinho. Um espaço meu. Então eu fiz uma clínica, onde não é um BCTG, que a gente chama, né? Um banco de células e tecidos. O laboratório, onde faz a coleta dos óvulos, os embriões ficam armazenados, os óvulos congelados, tem que ser um banco de células e tecidos. Isso eu faço na clínica, eu sou médica parceira. Então, no meu espaço, eu faço os atendimentos, faço as ultrassonografias, faço toda essa parte das pacientes lá na clínica. E posso dar um atendimento mais individualizado, com mais acolhimento, acompanhando bem a jornada do paciente, porque eu acho que esses pacientes precisam muito dessa parte. Sim, eu ia até perguntar agora, qual que é a importância do acolhimento do paciente durante essa reprodução assistida? O acolhimento é muito importante, da gente médico, porque os pacientes têm várias crenças sobre o que é realmente. E é difícil. E alguns preconceitos também ainda. Preconceitos. É um assunto muito preconceituoso. Elas não sempre falam tudo quando chegam no médico, porque a gente já tem uma mesa separando a gente. O paciente está ali e a gente está aqui. Então, o paciente ele chega com seus questionamentos. Hoje em dia, com
toda a parte de internet, eles já sabem bastante coisa, mas tem medo, tem receio, nem sempre perguntam tudo. Então, se a gente está do lado várias vezes, uma consulta só, muitas vezes não é o suficiente. Então, você está ali, atende uma vez, a outra vez é um outro médico, o outro faz uma outra, o paciente fica um pouco perdido ao longo do tratamento. Chega no final, se tudo der certo, tudo bem. Mas se não der, começa a... onde foi? Tô perdida, tô com medo. O paciente se sente não acolhido. Então, acho que o acolhimento é a coisa mais importante. A gente está ao lado. Cada paciente é único. Tem que ser individualizado, porque todo mundo tem uma história. Uma história que está ali para engravidar, da sua dificuldade. Passou a vida inteira evitando engravidar. E aí, de repente, descobre que tem uma dificuldade. Então, essa dificuldade, às vezes, envolve só a paciente, o parceiro, os dois. Congelar os óvulos, está na hora, não está na hora. Não tem um parceiro. Envolve outras coisas, entende? Não é só aquilo. Envolve o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu quero, com quem eu estou, para onde eu vou. Sim. Quais são as frustrações mais comuns, assim, que você pega dos pacientes durante esse processo? Então, o mais comum que eu vejo bastante é que a paciente, às vezes, não consegue admitir que tem essa dificuldade. Porque é difícil. Ainda mais pra mulher, né? A gente acaba colocando até a culpa no homem. Sim. A culpa é do meu marido. Eu vou pedir pra ele fazer espermograma, porque não vem de mim. Sim. Porque, como eu te falei antes, a gente passa a vida toda evitando engravidar. Aí, de repente, você descobre que não consegue. Aí, a primeira coisa que as mulheres pensam, eu não sou boa o bastante? Eu não sou igual às outras mulheres? Eu não sou fértil? Eu não sou fértil. E aí tem a cobrança. Então, a cobrança dela mesma e das outras pessoas. Como a gente tem cobrança em tudo. Não vai namorar, não vai casar, não vai ter filhos. Então, existe essa cobrança e elas se sentem menos mulher. E, às vezes, fazer o tratamento também. O que a gente encontra de dificuldade nas pacientes é que, quando elas estão de frente para o tratamento, a gente está ali explicando, olha, tem isso. Se você vê o médico é porque tem algo acontecendo. Eu sempre explico. Porque a infertilidade, ainda que a gente não encontre uma causa, é a dificuldade para engravidar. A gente tem relação sexual durante 1 ano, é infertilidade. Se eu estou tendo relação sexual e não estou engravidando, eu estou com dificuldade para engravidar. Então, eu preciso ver isso. É muito comum os pacientes chegarem, olha, eu fiz todos os exames, tá tudo normal, eu não tenho nada. E eu não sei por que eu não engravido. E aí, quando a gente vai conversar mais a fundo, ficar do lado, vai conversando, acolhendo, a gente percebe que é isso. Mas geralmente não é um problema psicológico, não, que a mulher se cobra tanto, que ela acaba não... Eu já tive casos assim de amigas que ficaram 1 ano tentando, aí quando ela relaxou, falou assim, não, agora eu não quero mais, engravidou. Sim, a gente não gosta muito desse termo Ela desencanou. Então, do relaxar, porque na realidade sempre tem um motivo. É estatístico, existe uma taxa mensal pra gente engravidar. Se a gente não engravida ao longo de um determinado tempo, não quer dizer que não vá. Alguns casais vão engravidar ao longo de 3 anos até. Sim. Mas tem alguma coisa acontecendo. Às vezes é só o espermatozoide que tá passeando em torno do óvulo e não entrou. Mas não tem um exame específico pra ver isso. Não é bem o relaxar. Existe sempre algo acontecendo, porque infertilidade é doença. No último levantamento, 6% da população mundial tem infertilidade. Então, a gente precisa também desmistificar um pouco isso, tirar, né? Porque a infertilidade é doença. Então, não basta relaxar. Esse casal que você comentou. Tratar. Investigar. Esse casal que você comentou, estava 1 ano tentando. Tem o diagnóstico de infertilidade. Só que, em algum momento, engravidou. Mas no ano seguinte engravidou, 4 meses Sim. depois, quando eles decidiram viajar pra caramba. Então agora a gente vai torrar o dinheiro com viagem. Ela engravidou numa das viagens. Sim, alguma coisa estava acontecendo que levou mais tempo. Aí eu falei, caramba, fulana desencanou e engravidou. Sim. Só que as pacientes que tentam não gostam muito de ouvir esse termo delas terem que relaxar para engravidar. E a gente geralmente não fala sobre isso. Não, mas é porque, lógico, eu chego lá pra médica falando que eu tô 1 ano tentando com meu marido, aí você manda eu relaxar, eu dou um soco na tua cara, né? Exatamente. E não é bem isso, a gente investiga e vai achar a melhor forma para engravidar. Mesmo não achando exames, a gente vai levar em consideração a idade da mulher e tudo que norteia a vida do casal. E dia a gente, dia. E a gente vai indicar o melhor tratamento para poder engravidar. Legal. Andréia, como que as experiências dos pacientes influenciam o seu próprio aprendizado ao longo do tempo? Influenciam muito. Mais do que, assim, eu imaginei. Dia a dia vivendo a jornada do paciente, porque eu sempre falo sobre isso. Eu gosto muito de falar que o universo toma conta da nossa vida. O que você vai fazer? Eu não sou aquela pessoa que faço planos para o futuro. As coisas acontecem. Eu deixo a vida acontecer. Eu gosto de sentir o movimento da vida. Eu tenho essa filosofia de vida e cada dia eu vou tentando, buscando autoconhecimento. E os pacientes vão me mostrando isso.
Cada uma tem uma história. E aí eu vou vendo como elas... A aceitação de algumas, a não aceitação de outras, como é que elas vivem a jornada. E isso vai me ajudando a viver a minha vida. Eu vou entendendo elas cada dia mais e vai me ajudando a enxergar os pontos em mim. Como que eu também reajo a cada situação. Porque a gente médico também tem Sim. do nosso lado. Porque é um tratamento que é difícil, é desafiador, na maioria das vezes. Então eu tô ali do lado e eu vou aprendendo, me conhecendo, ajustando. E você também fez isso para você, né? Sim, o que foi difícil também, porque foi engraçado. Apesar de eu trabalhar com isso, já ter certeza que queria mais tarde, porque eu sabia que eu não queria naquela época. Eu tive dificuldade para congelar. Eu demorei, eu adiei congelar. Porque eu senti o que os pacientes sentem. Com quantos anos você congelou? Com 38. Ah. E, assim, eu falava, dava desculpa. Ah, não, esse mês não dá, tá corrido, mês que vem tá... Eu sempre dizia que tava corrido, alguma coisa, não era naquele mês. Eu levei um ano. Assim, e aí eu, não, agora tá na hora, eu tenho que fazer. E aí eu fui me investigando, fui me olhando, teve uma boa resposta, foi legal. No dia da coleta, quando eu acordei, eu... Estava nervosa? Tava nervosa. Quando eu acordei, é bem rápido. É só uma sedação bem leve, a gente acorda rápido, você sabe. Aí quando eu acordei, eu abri os olhos e falei assim, nossa, como é fácil. Por que eu fiquei esperando tanto tempo? Só que isso, eu faço todos os dias, é tranquilo, mas é isso, porque você tá ali, essa cobrança, vai dar certo? Eu vou ter os óvulos? Vou ter toda... Eu me vi, eu que sempre me achei uma pessoa... No lugar das mães, das outras que estavam ali. Eu que sempre me achei mais desprendida. Do tipo, eu aceito todo o movimento da vida, eu aceito o que o universo traz pra mim. Mas naquele momento, aquilo que as pessoas cobram, teve resposta? Teve óvulo? Como é que foi? E eu tô dentro do meu trabalho. Então, eu experimentei isso em mim, foi a melhor coisa que eu fiz, acho que a gente tem que fazer realmente. Mas eu experimentei ali o que o paciente sente, cada uma sente de um jeito. E é bem interessante essa coisa da cobrança que a gente ainda vive. Nós mulheres ainda vivemos essa cobrança. Você poderia compartilhar como você consegue amenizar as dores dos pacientes com cuidado e empatia no seu atendimento individualizado? Um pouco. Assim, eu compartilho com elas, eu divido. Eu converso bastante na primeira consulta. Eu gosto de saber, não de uma forma invasiva, mas eu tento entender como é a vida do paciente, porque eu acho que isso é importante. Eu gosto de uma medicina mais holística. Eu gosto de perguntar várias coisas, como o paciente vive. E eu tento indicar leituras, terapias alternativas, coisas para o bem-estar, yoga, tudo que eu trago para minha vida. Eu trago uma vida de autoconhecimento, claro que ainda não me conheço totalmente, mas todos os dias eu tento. Todas nós, né? A gente busca isso, mas também a gente está toda hora mudando. Sim, a gente tem a André, constante... que você era um mês anterior, não é mais a André da agora. Sim. E eu passo para elas leituras, eu vou sentindo cada paciente. Acho que Deus está presente sempre na nossa vida, uma força maior que a pessoa acredita, o universo, Deus, o que quer que seja. Eu vou muito por esse lado, porque eu acredito que a espiritualidade é muito importante na parte da fertilidade. A gente ainda estuda pouco sobre isso, mas faz uma diferença aqueles pacientes que acreditam em alguma coisa, que vão buscar algo além. Até porque as doenças não se originam só no nosso corpo físico. Eu acho importante, eu acredito nisso. Eu vou um pouco por esse lado, atividade física, toda a parte de bem-estar. Eu acredito que ser saudável faz diferença. Quando o nosso corpo está doente, algo não está saudável nele. Claro, isso mexe com tudo. Exercício físico, alimentação, o estresse do dia a dia. Sim. Então, se o seu corpo não está saudável, tem que cuidar dele. André, você acredita que quanto menos paciente, o atendimento é melhor? Eu acredito. Tá? Mas não que seja uma regra para todos os lugares. Tem lugares que vão ter vários pacientes e consegue fluir. E cada paciente é de um jeito. Tem paciente que também não se incomoda. Mas eu prefiro cuidar de menos pacientes e estar mais presente. Eu gosto de estar presente, não é controle. Eu gosto de estar presente. Na primeira consulta, conversar, entender, receber a paciente de volta, acompanhar o ciclo, entender como que ela funciona. Gosto de fazer todas as outras. Claro que se demanda uma energia maior. É mais difícil, para mim é mais difícil realmente. Fazer a coleta dos óvulos, fazer a transferência de embrião. Eu gosto de estar presente. E você participa de todas as etapas? Eu participo de todas as etapas. Do teu paciente? Sim, eu gosto de fazer toda... Até porque é prazeroso para mim. Como eu te falei, eu aprendo com elas a cada dia. É um trabalho que me dá um retorno grande.
Então, eu e elas. Tanto que eu tenho amigas pacientes e pacientes que se tornam amigas. Sim, eu me tornei. Agora conta um pouquinho pra gente o que é FIV, fertilização in vitro, e como que é esse procedimento? Então, a fertilização in vitro é um procedimento da reprodução assistida. É uma forma que a gente utiliza para ajudar os casais que não estão conseguindo engravidar, onde a fertilização do óvulo e do espermatozoide não vai acontecer dentro do organismo, vai acontecer fora do organismo. Então vai ser no laboratório, o namoro deles, a gente vai fertilizar o óvulo e o espermatozoide lá de fora e depois de pronto, o embrião vai desenvolver no laboratório e a gente vai colocar esse embrião de volta lá dentro do útero. Da mulher. Da mulher. Quem deve considerar o congelamento de óvulos e em que momento é apropriado realizar esse procedimento? Então, deve considerar. Se você já sabe que vai querer ter filhos mais tarde e já está em torno de 30 anos, 30 e pouco, se você tem alguma doença, uma endometriose, alguma doença que possa comprometer os ovários, ou vai passar por alguma cirurgia no ovário. Diabetes tem a ver? É uma dúvida minha. Não, diabetes não. Diabetes Por pode quê? ter a ver com ovário policístico. É diferente, mas não vai comprometer a fertilidade. Minha que é diabética e não está conseguindo. Pode ter dificuldade para engravidar, mas não tem a ver com ter que congelar os óvulos antes. Tá. Né? Mas o engravidar pode ter sim, tem total relação. Tá? Agora, para congelar os óvulos, a gente sempre pensa nisso. Eu tô com alguma condição que vão mexer nos meus ovários, cirurgia, vou fazer uma quimioterapia, alguma coisa assim? Pretendo adiar a maternidade? Ou eu não sei se quero engravidar? Estou ali com 30 e poucos anos, não sei se quero engravidar, estou na dúvida. Quero preservar as minhas opções. Congelar os óvulos preserva as nossas opções. Então, a gente tem opção e não precisa acelerar, não precisa colocar um relógio ali no tempo. É o prazo de validade da mulher, né? A gente pensa muito isso. Meu Deus, meus 40 anos estão chegando, eu tenho que ser mãe, até agora não consegui. Sim, e a gente não precisa mais pensar isso. É. Como eu falo, a gente pode ter hoje em dia, a gente tem a nossa liberdade, nós mulheres conquistamos a nossa liberdade, mas principalmente a nossa liberdade emocional. De poder ser quem a gente quer. A gente pode ser quem a gente quer. E na hora que a gente deseja. Agora, cuidar da saúde, para engravidar mais tarde, a gente precisa cuidar da saúde, é importante. Então, não precisa mais aquela coisa de, eu tenho que encontrar um marido, eu tenho que ter filho com alguém. Isso também tem que ser revisto. Porque hoje em dia nós temos a pluralidade de famílias. As crianças têm 2 pais, 2 mães, um pai só, uma mãe só, um pai e uma mãe. E tudo é família. Do jeito que a gente quer. A gente tem que entender que tudo é família, tudo é amor. Tem até agora umas escolas que estão tirando esse negócio do Dia das Mães, Sim. porque só mulher e Dia dos Pais só... Sim, vários exatamente. colégios hoje já têm essa mentalidade moderna. Sim, sim. Eu sim. concordo. Essa é a verdade, eu concordo. Eu era contra, mas agora concordo. Eu venho mudando. A gente vai mudando. Quando eu comecei, nem imaginava tudo isso. Eu falava, gente, que loucura, é o mundo do todes. Mas não é, porque é o que você falou. Às vezes eu quero ser mãe sem pai, e aí, no Dia dos Pais e no Dia das Mães, faz como? Como que meu filho vai entender isso? Se não tem pai. Se eu fiz ele picolézinho. Sim. Mas tudo é amor, é porque a gente tem um conceito de que tem que nascer de um homem, de uma mulher. Mas tudo é amor. Uma criança vai nascer, vai ser criada e tudo é amor. Isso aí. Qual que é a relação entre endometriose e fertilidade? E como que isso impacta na fertilidade feminina? Endometriose, temida, daí das mulheres. Hoje em dia a gente tem muito diagnóstico. Fala um pouquinho disso, A endometriose é o tecido que está na parte interna do nosso útero, que vai se encontrar em outros lugares. Ele pode estar aqui embaixo, na nossa pelve, embaixo da barriga, nos ovários, na musculatura do útero. Ele, ao invés de estar onde ele tem que estar todo mês, que é aquele tecidinho que descama, endométrio, todo mês quando a gente menstrua, ele está em outros lugares. E aí ele responde também aos hormônios, como responderia ele dentro do útero. Essa implantação anômala, anormal que ele tem, pode dar diversos sintomas nas mulheres. A gente considera uma doença inflamatória crônica, então ela está muito relacionada ao estilo de vida. Em geral, a gente menstrua e esse sangue reflui. É uma teoria, uma das teorias da endometriose. Existem outras, claro, para explicar. Mas tem mulheres que limpam isso, como eu falo, tem uma vassourinha que limpa. Sim. E outras não têm essa vassourinha ativa. Seria o nosso sistema imunológico. Como eu lido com isso? As mulheres que não têm essa vassourinha ativa têm um processo inflamatório crônico maior. Então, aí ele vai ficando ali, pode alterar a captura da trompa do óvulo, pode alterar toda a parte anatômica para a gente engravidar. Porque a gente engravida, aí o encontro do óvulo e do espermatozoide ocorre nas trompas. Então, pode mudar esse posicionamento das trompas, pode mudar tudo ali, ter aderências. Também pode comprometer o próprio óvulo, estar dentro do ovário. Comprometer essa qualidade, diminuir a nossa reserva ovariana. Pode também afetar a implantação do embrião.
E quais são os tratamentos para isso, doutora? Então, ela é uma caixinha de surpresa. O tratamento vai ser muito de acordo com os sintomas. Só tem endometriose não é uma indicação da gente tratar. A gente trata geralmente com dor e infertilidade. E aí a gente vai achar o melhor tratamento. Se é infertilidade, a gente vai indicar a melhor forma para engravidar. Os casos são bem individualizados. Se é dor, tem tratamento clínico, tem tratamento cirúrgico. Então, cada caso é individualizado. O nosso alerta maior é que, com a fertilidade, a mulher tem que ter uma atenção maior, porque diminui a nossa reserva. A gente tem visto isso ao longo do tempo, diminui a reserva ovariana. Então, se eu tenho um diagnóstico de endometriose, ter uma alerta para isso. Ainda não tenho filhos, pensar. Se eu não tenho que congelar os óvulos, vou fazer uma cirurgia de endometriose, conversar com o médico. Será que eu não preciso fazer um congelamento de óvulos antes? E o mais importante, cuidar do estilo de vida. Porque endometriose é uma doença inflamatória crônica, então está muito relacionada ao nosso estilo de vida. Eu preciso fazer atividade física, alimentos importantes, não usar alimentos industrializados. Sim, você falou disso. Eu quero saber como que a alimentação é importante nisso tudo, nessa reprodução humana. Então, é muito importante para a nossa saúde reprodutiva, mais do que a gente supunha. A alimentação. Primeiro que tem a alimentação que pode alterar muito os nossos hormônios. A gente tem os alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, que eles alteram a nossa produção hormonal, alteram a forma como nossos hormônios funcionam. A gente tem os que a gente chama de desreguladores hormonais. São os disruptores endócrinos. Eu gosto de falar uma palavra mais simples para todo mundo entender. Desregulam os nossos hormônios. E estão presentes em várias coisas. No plástico, em vários conservantes, em tudo que não é saudável, que está contido nos alimentos, produtos químicos, que a gente nem percebe. Está invisível ali, pode alterar a forma como nossos hormônios funcionam. E isso está alarmante hoje em dia. Então, a gente quer ter um estilo de vida saudável, tirar tudo isso que pode estar comprometendo a saúde. Então, tirar tudo que é industrializado, ultraprocessado, sempre está olhando rótulos. Quanto menos produtos químicos tem num alimento, melhor. O ideal, alimento saudável. É comida. O que todo mundo fala que se descasca, né? Exatamente. Menos enlatados e mais descascados. Veio da terra, é comida. Então, a gente tentar fazer isso. A gente sabe que tem muitos apelos, hoje em dia, para comida, cheiros, os sabores, mas a gente precisa de uma alimentação mais natural. Andréia, como que você auxilia as mulheres a lidarem com o peso emocional e as possíveis culpas relacionadas ao processo de engravidar? Conversando, mostrando caminhos, exemplos. Não gosto de ficar colocando esse peso. Eu sei que existe da idade, a gente médico bate muito nessa tecla, prazo de validade, a idade. A gente precisa alertar, conversar, mas eu prefiro cuidar, explicar para elas, orientar, prevenir, explicar para elas sobre alimentação, sobre tudo. E que não tem culpa. Tirar esse peso, Tirar né? esse peso. Que tudo acontece no momento certo na nossa vida. Ter essa certeza. Mas eu ainda me surpreendo hoje em dia quando eu pergunto para alguma amiga minha e ela diz que não quer ser mãe. Engraçado, né? Mas algumas mulheres não querem ser mãe. É a liberdade também que a gente tem. Acho que quando a gente fala de liberdade emocional, a gente está falando para quem quer ser mãe e para quem não quer ser mãe. Algumas mulheres não querem ser mãe e tá tudo bem. E tudo bem. Porque às vezes a mulher se força a ser mãe e descobre que a maternidade não é aquilo que ela imaginava. Então, tem isso também. A gente precisa se respeitar, a gente precisa ter essa liberdade emocional, a gente precisa ser quem a gente é. É muito gratificante ser mãe? Claro. Mas... Sim, por isso que eu falei que eu mudei. Hoje em dia eu paro de falar que eu falava assim pra elas. Então, tem várias assim que viajam o mundo todo, ou trabalham demais. E falo, quando você tiver com 50 anos, tu vai se arrepender. Porque o filho é o que fica ali do teu lado. Mas às vezes nem fica. Sim. Quantos filhos aí saem rapidinho de casa e deixam a mãe abandonada? Então, é o que você falou, respeitar a história de cada um e as escolhas de cada ser humano. Sim. Respeitar. Você pode contar agora uma história inspiradora que você teve de algum paciente seu que você presenciou ao longo da sua carreira na reprodução humana? Eu tenho recente duas histórias bem inspiradoras. Uma é de uma paciente que já tem um tempo que ela me procurou. Ela não me procurou para fazer a parte de reprodução. Foi porque estava entrando numa menopausa antes do tempo, precoce. Com 38 anos, 37 para 38 anos, ela me procurou por conta disso. Já vinha um tempo sem menstruar, entre 4 e 6 meses sem menstruar. Veio para entender. E a gente conversou sobre hormônios, como que vamos lidar, porque está precoce, que impactos vão ter na saúde. E em algum momento ela perguntou, mas e filhos? Aí eu conversei com ela. Olha, a reserva vai cair, já tá... A gente chama isso de insuficiência ovariana.
ainda não seria uma menopausa que ela estava, ainda não estava com 1 ano, ainda não tinha um diagnóstico de menopausa realmente. Os exames e a história clínica toda, já não vir menstruando, estava indicando uma insuficiência ovariana. Mas não é impossível de engravidar. Tanto que o contrário, se a mulher está nessa fase e não quer ter filhos de jeito nenhum, a gente tem que fazer contracepção. Então não é impossível de engravidar. Mas a chance é bem baixa. E ela falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, ela estava só namorando, vamos congelar, vamos tentar ver o que acontece aí. Só que eu já sabia que seria desafiador. Bem desafiador. Nessa época, a maior parte dos médicos nem tentaria fazer uma coleta de óvulos, mas eu já ia nesse serviço, que faz bastante baixa reserva, esse serviço em Nova York, já fazendo protocolos para baixa reserva ovariana, é um pouco diferente a maneira como a gente lida. Eu falei, não, vamos tentar. Aí isso tem uns 4, 5 anos, foi antes da pandemia. Vamos tentar. E aí, fui lá, fiz o estímulo, um óvulo. Mas veio alguém. Veio alguém. Fizemos mais uma vez. Fez todo aquele tratamento de injeções na barriga? Tudo. Porque fica uns 2 meses, mais ou menos? Não, o tratamento... A gente, às vezes, faz um preparo para otimizar, para ter um estímulo melhor. Mas o estímulo mesmo dura em torno de 15 dias. Menstruou, aplica, começa a aplicar. O período que a gente levaria para ovular. Sim. Né? Aí faz a retirada. É que já tem tanto tempo que eu fiz que eu nem lembro. Não, a gente esquece. Até porque o pós, você fica pensando como é que foi. Não, eu lembro que acho que alguns dias antes de retirar, a gente toma uma injeção que é uma medicação 36 horas antes para ovular. Isso. Então, aí essa paciente, fizemos uma segunda coleta, teve 2 óvulos. Então, guardamos 3. E assim, ela, não consigo fazer mais, a parte financeira impactou, guardamos. Mais tarde, uns 2 anos depois, ela resolveu que engravidaria. 2, 3 anos depois. Já com 42, 41 para 42. Me procurou, e aí já vim com terapia hormonal, Falei, vamos tentar mais um ciclo para ver se a gente tem mais um pouco, já que 3 é pouco. Fizemos mais uma estimulação, tivemos óvulos, mas eles não eram bons. Tiramos 3, nenhum bom. E eu descongelei, então, os 3 que a gente tinha e fertilizamos. Um embrião chegou. Com o espermatozoide do namorado atual. Desse atual. Não, era o mesmo namorado, que agora ela casou. E fertilizamos, o embrião desenvolveu, um embrião chegou ao 5º dia de vida, que é o nosso embrião desejado, o blastocisto. Ela quis fazer biópsia, fizemos, veio um embrião saudável do ponto de vista cromossômico. A biópsia de embrião a gente pode fazer uma análise cromossômica. Sim. E existe esse mito, agora um pause. Existe o mito de escolher o sexo? Eu vou te falar sobre isso. Isso é um assunto bem importante. Eu vou te falar. Enfim, ela engravidou. O bebê já nasceu. Uma menina. Que legal, uma menina. E era um caso muito difícil e desafiador. Porque achava que eu não ia engravidar nunca. E com 42 anos? E já fazendo terapia hormonal agora. Quando ela começou, a gente ainda teve alguns óvulos. Então, é um caso desafiador. E um outro caso bem desafiador que eu tive foi uma paciente de 45 anos com óvulo próprio, que engravidou também, uma fertilização in vitro. Então, elas foram em paralelo. Foram 2 casos bem bonitos e bem desafiadores que deram certo. Agora, pergunta que não quer se calar. A mãe pode escolher o sexo do filho? Eu quero colocar uma menina dentro de mim ou um menino. Que todo mundo diz que isso é proibido no Brasil, que lá fora você faz. Como é que é o procedimento aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil não pode escolher sexo. Não pode. Mas você sabe, né? A gente chama isso de sexagem. Quando você coloca o óvulo com o espermatozoide, você sabe que aquilo ali vai ser um menino ou uma menina. Não pode escolher. Não. Quando a gente faz o tratamento, a gente fertiliza o óvulo com o espermatozoide, eles namoram, o embrião desenvolve e a gente não sabe sexo. Eu achei que já soubesse quando coloca. Não. A gente só faz uma análise que a gente chama de morfológica. Sim. De olhar no microscópio. Saber, a gente não sabe nem se o embrião tem doença. Ele vai desenvolvendo no laboratório, caminha 1 dia de vida, 2, geralmente vai dobrando de célula a cada dia. 1, 2, 3, 4. No 5º dia, é um embrião chamado blastocisto, que já tem várias células multiplicadas. Tipo, já passou do 5º dia, então ele já chegou pode... ali, e geralmente, hoje em dia, a gente tende a congelar o embrião nesse dia, tende a transferir o embrião nesse dia. Não que não possa ser antes no 3º dia, mas a gente tende que o embrião com mais células, porque se ele já tem um defeito muito grave, ele para de desenvolver. Do 1º para o 2º dia, ele tem um defeito muito grave, a célula para. Então, a gente já sabe disso. Quando você chega até o 5º dia, ele vê que está aumentando. Não quer dizer que ele não tenha nenhum defeito, mas morfologicamente, ou seja, a forma vista no microscópio, a gente vê que está caminhando. E eles podem ser ali congelados. A gente não sabe. E a gente vai transferir. Ele tem uma nota, embrião A, B. É assim que funciona. Se eu quero saber um pouco além, se ele tem alguma alteração cromossômica, por exemplo, dos parezinhos lá dele, a gente faz uma biópsia de embrião, a gente tira uma célulazinha
vai para análise, estuda e vai dizer pra gente se ele tem. A gente chama isso de screening, é um rastreamento das principais doenças cromossômicas ligadas ao cromossomo. Então a gente vai descobrir. Esse é o tratamento chamado NIPT? Não, esse não é o NIPT. NIPT já é na gravidez. Ah, tá. Vou falar que eu fiz esse tratamento. Depois você já é explica na gravidez. pouquinho, Aí outra coisa que a gente pode fazer, doenças conhecidas, por exemplo. Tem uma determinada doença que ocorre na família. Esse já não é um rastreio cromossômico. A gente vai fazer uma sonda, uma fitinha de DNA para investigar e ver se o embrião tem essa doença. Então, quando a gente faz essa biópsia do embrião para fazer rastreio, vem ali o sexo dele. Porque a gente vai descobrir se ele é um XX ou XY, que é o nosso código genético. Ah, então é por isso. A gente descobre. Tá ali. O laboratório mandou pra gente. Antes de colocar na Antes de mãe. colocar. Mas só em quem faz. Porque não é todo mundo que vai ter indicação para fazer biópsia. A maioria dos pacientes não tem indicação. Essa indicação de fazer biópsia, de fazer análise do embrião, não é para todo mundo. É para quem tem história de doenças genéticas, quem tem a idade, pode ser, 40 anos. Claro. Então esse negócio de escolher o sexo é mito. É mito. Na maioria das vezes a gente não faz nem biópsia. A gente não sabe que sexo o embrião tem. Então é todo casal que tem indicação de fazer biópsia. A biópsia mexe no embrião. Isso é conversa para... existem discussões até entre os médicos. Sou a favor da biópsia, não sou a favor. Sim. A gente tenta indicar a biópsia para quem tem indicação de biópsia. Eu tenho abortamentos de repetição, já fiz vários tratamentos e falham. O que está acontecendo eu, como mãe, com o embrião? Mesmo que eu queira fazer a biópsia, se não for necessário, o médico não vai fazer. Não, se o paciente desejar, faz. A idade do paciente, já tive paciente com 30 anos que quis fazer. Então deve ser por isso que as pessoas costumam falar que talvez possa escolher o sexo. Sim, mas poder escolher não pode, porque a nossa resolução... No Brasil, não tem legislação para reprodução assistida. Nós temos resoluções do Conselho Federal de Medicina. Na resolução do Conselho Federal de Medicina, nós não podemos escolher. O que é escolher sexo? Fiz o tratamento só para isso. Tenho um embrião, quero um menino. Vieram embriões meninas. Aí eu falo, não quero colocar, só quero um menino. Aí faço de novo. Isso não pode. Entendi. Isso não pode. Até porque você está jogando fora um óvulo maduro. Um embrião. Um embrião maduro. Jogar fora também não pode. Mas assim, não posso escolher. Não posso, quero fazer tratamento só para escolher se é menino ou menina. A não ser quando eu tenho uma doença na minha família ligada ao sexo. Sim. Eu tenho uma doença ligada ao sexo, hemofilia, por exemplo. Então a gente não vai colocar os embriões masculinos. Nesse caso, sim. Então a gente não pode realmente escolher o sexo no momento. Tem países que pode, Estados Unidos, de acordo com o estado, pode. Cada lugar vai ter a sua legislação ou resolução. Bom, no Brasil não pode. No Brasil, no momento, na nossa resolução, então, mães não pode. Que fertilizam não pode escolher se vai ser menino ou menina. Sim. Agora, conta um pouquinho pra gente, André, esse tratamento que eu fiz chamado NIPT. Isso é quando já estava grávida, parece que colhe um pouquinho do líquido amniótico. Conta aí, você que é médico. Não, o NIPT é um exame que você faz do seu sangue, na verdade, colher o sangue. O sangue. Quando colhe o líquido amniótico é a amniocentese. No passado, eu fiz o NIPT. Sim, no passado a gente não tinha o NIPT, a gente fazia a amniocentese para ver lá o código do bebê, se tem alguma doença cromossômica. Hoje em dia tem o NIPT, que pode ser feito a partir de 10 semanas. O paciente tem a indicação. Colhe o sangue da mãe. Colhe o sangue da mãe para ver se tem algum rastreio para doença cromossômica. Que é maravilhoso isso. Eu era louca para saber, lembro que você perguntou. Sim. Mas tem muitas mães, eu acho que tem que se preparar, ou até para ela ter a opção de tirar ou não tirar. A indicação é a partir de 36 anos para fazer o exame. Mas lembrar que o nosso país não pode tirar. Vamos lá, então como que as técnicas de reprodução assistida evoluíram ao longo dos anos? E quais são as inovações mais recentes? Então, ao longo dos anos, tem muita história aí pela frente. Lembrando que o primeiro bebê, que chama de proveta, foi em 1978, Louis Brown. Então, foi o primeiro bebê, né? Já vem desenvolvendo há algum tempo. Então, a gente tem uma técnica aí de 40 anos, mais de 40 anos. E veio evoluindo muito. No início era algo bem rudimentar, a gente colocava até nas trompas, era um começo, né? Quando começou. Veio evoluindo, colocava os espermatozoides. Era só a FIV clássica que a gente chama, espermatozoide e óvulos tinham que se encontrar e namorar. Depois veio ICSI, que muita gente conhece, que é colocar o espermatozoide dentro do óvulo, injetar o espermatozoide dentro do óvulo, o que resolveu muitas das alterações para engravidar, que é quando o espermatozoide não fertiliza, não namora o óvulo, como eu gosto de falar. E veio evoluindo. A biópsia embrionária foi uma grande evolução, a gente poder fazer uma análise do embrião, fazer o screening e até para ver doenças que se repetem na família. A gente também pode fazer essa fita de DNA. E veio evoluindo. Laser que a gente usa vários tipos de lasers no laboratório para o embrião, para várias coisas. O embrioscope, que é também um lugar onde os embriões ficam desenvolvendo, sem ficar mexendo neles o tempo todo, porque o embrião dele tem um meio adequado para viver. Para a gente, quanto mais oxigênio, melhor. Para o embrião, não.
Então ele tem um meio onde a gente não tira, o embrião não sai, quando ele vive numa condição ideal de temperatura, de tudo ali dentro, de gás, e para selecionar o melhor embrião. E hoje em dia a gente tem a inteligência artificial que está surgindo aí para ajudar a gente, ajudar a inteligência artificial, ajudar a selecionar o melhor embrião, protocolo, o melhor dia para dar a medicação para ovular. Então, como que você vê essas inovações, sei lá, daqui uns 10, 20 anos? O que você acha como vai estar no futuro? eu acho que vai evoluir bastante. Acho que essa questão da gente tentar selecionar o melhor embrião vai evoluir cada vez mais. A gente tem um laboratório, está ativo, existem diversos laboratórios que também só pesquisam isso, são os que fornecem serviços para as clínicas de reprodução. Então, eles pesquisam bastante. Acho que a inteligência artificial vai vir para revolucionar várias coisas. E tecnologias. Toda hora alguém cria uma tecnologia. Selecionar o melhor espermatozoide, selecionar o que tem de melhor aqui. A gente ainda não tem uma exata tecnologia para selecionar o melhor espermatozoide. Existem, mas a gente ainda não pode dizer cientificamente, essa daqui realmente consegue. Mas a gente está caminhando. Está caminhando. Sim. E qual que é o papel do parceiro no apoio emocional durante esse processo de tratamento? Você conversa também com os pais ou não? Sim, quando o casal, né, que vem o casal com dificuldade para engravidar, a gente conversa, até porque 50%, metade aí é o parceiro, não é a mulher. Porque essa responsabilidade recai sobre a mulher. Mas nem sempre, quando a gente não está engravidando, é a mulher. O homem representa a metade dos casos. A gente tem que lembrar disso. Tem aí um papel. Então é importante que o homem venha à consulta. Não só para dar apoio à mulher, porque não é um problema da mulher. A fertilidade não é só feminina. Então, no caso, não é com ela. Ele vem porque ele é parte integrante do tratamento. Ele é um paciente também. O homem é nosso paciente também na reprodução assistida. É o casal. É o casal. Quando a gente está aqui falando sobre a dificuldade para engravidar, então o casal tem que vir para essa consulta. E a gente vai conversar, vai investigar os dois. Claro que ao longo do tratamento, eventualmente, como a gente precisa ver o paciente várias vezes para fazer estimulação da ovulação, controle, olhar no ultrassom, não dá para os dois virem. A mulher que está fazendo tratamento nela, então, ela é quem vai vir. Mas e o marido estar ao lado, sempre. Sempre como parceiro e como parte do tratamento. Isso aí. Agora eu lembro, Andréia, quando eu congelei os meus óvulos, eu assinei um papelzinho na clínica que dizia se eu permitia a doar esses óvulos, caso acontecesse alguma coisa, ou até em caso de morte. Uhum. Eu lembro disso. Fala um pouquinho pra gente em relação a essa doação dos óvulos. Como que isso acontece? Geralmente, quando o paciente faz o tratamento convencional, tem lá o termo que precisa assinar, o que vai acontecer com seus óvulos, se você algum dia se desfizer deles. E você pode doar para pesquisa, doar para algum casal. Isso é só para deixar assinado antes. Na realidade, quando chegar esse momento, ninguém vai deliberar dos seus óvulos ou embriões. Mas é doação ou venda? Porque eu soube também que você pode comprar. Não, no nosso país não. No nosso país não pode comprar, não. Ah, então é lá fora, que você faz tipo um banco de dados de espermatozoides. Isso. Você vai lá e compra. Não, aqui tem outra coisa, espermatozoide. Falando sobre óvulos, é um pouco diferente. Tá. Óvulos. Quando a gente faz um tratamento, óvulos ou embriões congelados que eu tenho na clínica, o termo sempre vai vir escrito qual o destino que eu quero dar. Por quê? Algumas coisas podem acontecer. Posso morrer. Posso morrer. E aí, quem fala sobre isso? Porque você estando viva, não. A conversa vai ser direta com o paciente. Tá, e quando a pessoa morre, faz o quê com os óvulos? Não, aí vai ser acionada a família, e aí vai levar em consideração aquilo que você escreveu. Eu assinei lá no dia. Aquilo que você assinou, certo? E para doar não é bem assim. Doar também tem a idade ideal para doar. No momento, a nossa resolução é até 37 anos. Então, a gente vai seguir uma série de coisas. Não é porque você assinou lá que, de repente, a clínica vai deliberar sobre o que você tem. Você vai entrar em contato com você. Você que vai dizer, não quero mais os óvulos, quero doar para... E nem sempre os óvulos que a gente congela podem ser doados. Porque a gente tem uma preferência para doar óvulos para pacientes mais jovens. Porque antes era até 35 anos, agora que a resolução está até 37. Em geral, a gente não compartilha óvulos de pacientes acima de 34. A gente tem uma preferência para ser cada vez com pacientes mais jovens. E essa paciente que doa também não pode ter determinadas alterações. Então, não é que todo mundo possa doar. Você só assinou... Não vai ser doado. Você só assinou para garantir, caso você não esteja presente para conversar, o que seria feito? Qual foi o seu desejo ali dos óvulos? Jogar fora? Porque óvulos podem ser jogados fora, né? São células iniciais. Não, eu lembro que eu assinei que eu podia doar. Então é mais isso. Então todo mundo vai conversar para saber qual é o destino que vai querer dar, e nem sempre a gente pode doar óvulos. Sobre doação de óvulos, no nosso país a gente não pode vender nem comprar óvulos. Tem países que sim.
Que a mulher pode ir lá, tem alguns estados, Estados Unidos, Sim. por exemplo, a gente usa muito os Estados Unidos como exemplo, porque lá tem muitas leis. Cada estado, cada lugar tem uma lei. E eles conseguem lei, Vendem contrato, o banco de dados, tanto de óvulos quanto de espermatozoides. Sim, aí eles vão lá, vendem. Você pode vender seu óvulo, vender o espermatozoide, tem o banco que vende para outras pessoas. Então, assim funciona. Com todas as regras, cuidados, tudo certinho. Aqui no Brasil, não. Banco de sêmen pode, mas é doado. O homem não foi lá vender. Não é vendido. Não. Ele doou o sêmen. E aí, por que é cobrado? É cobrado porque esse lugar que tem o banco de sêmen aqui, ele tem que fazer os cuidados de armazenamentos, tudo isso eles cobram um valor por isso. O sêmen não está sendo vendido. Esse homem que doou, ele não recebe, não tem nada comercial. Ele não vai receber porque doou. Porque doou. É cobrado, o paciente paga lá para esse laboratório uma taxa, para quem armazenou, por conta de todo o custo que eles têm com relação ao armazenamento e cuidar do sêmen. Legal. Agora conta um pouquinho, quais são os momentos mais gratificantes que você destaca em sua carreira até agora? Nossa, são vários. São vários. É difícil, são vários. Tudo. Primeiro, a medicina, claro, é um presente. Essa especialidade que me escolheu, a reprodução, porque eu sempre falo, eu não escolhi fazer reprodução. É algo curioso. Eu escolhi fazer ginecologia endócrina e, de repente, me vi cercada por pessoas da reprodução e me vi apaixonada, fascinada por essa especialidade. Porque a minha ideia sempre foi cuidar de pessoas, estar com mulheres, pessoas, mulheres. Mulheres, parte hormonal, porque eu sei que eu posso dar, além da parte do processo saúde e doença, qualidade de vida, melhorar algumas coisas, prevenção. E, de repente, eu me vi numa área onde eu lido com sonhos, pessoas que desejam ser mães, onde a gente mexe com a vida toda dessa pessoa. Então, eu acho que descobrir a reprodução humana na minha vida foi algo muito gratificante. E à medida que eu fui trabalhando com isso, eu imaginava que eu... fazer um pouquinho. Não, todos os dias da minha vida. Eu falei, nossa, tô trabalhando, né? Isso pra mim não é um trabalho, é uma vivência de todo dia. Porque, como eu te falei, eu vou aprendendo, elas vão aprendendo comigo, eu vou aprendendo com elas e é ali uma troca. Você já se sente uma mulher realizada em relação à sua profissão? Sim, eu sou bastante realizada em Que hoje relação à você minha dá profissão. palestras. Eu sou bem realizada, assim, independente de o trabalho. Eu gosto mais da parte de trabalho. Foi o momento em que eu decidi até que ficaria mais com os pacientes. Eu gosto muito do dia a dia com o paciente. Porque eu gosto dessa experiência de estar com o outro. Eu gosto muito de estar com o paciente, de ver ali o movimento, as dúvidas. Eu tô ali para ajudar. Então, esse movimento, ele me preenche, me ajuda. Então, é uma troca realmente. Então, isso para mim já é uma realização. Eu tá ali, acordei, vou ajudar alguém, já é o meu dia. Porque já é o meu dia naturalmente. Eu, quando criança, sempre gostei. Participava de ação social, tudo que é coisa de espiritualidade. Vamos para a igreja católica? Vamos. Igreja evangélica? Conheci todas. Tudo que é Deus. Tanto que eu trabalho, sou voluntária de uma casa que é uma casa de viver Deus, que a gente chama. Legal. Independente da parte religiosa. Então, acho que isso é importante, a espiritualidade, o nosso dia a dia, a forma como a gente leva a vida, porque são tantos traumas, tantas dores que a gente carrega. Que você só se alimenta de energias positivas. Não, a gente carrega assim, as pessoas, tudo isso, e deixar a vida mais leve, mostrar que a gente não precisa ter tanto apego, que as dificuldades elas vão existir. E apesar das dificuldades, é importante curtir a jornada, o processo. Eu falo muito sobre a jornada, porque falo para os pacientes, olha, o que você quer ali, um bebê, né? A gente está lá. Quer seja que você está congelando, pensando, uma coisa que você tem no futuro, ou o tratamento para engravidar. Mas tudo que você vai passar até lá, vive bem isso que você vai passar até lá. Porque isso é importante. Viver a sua jornada, o que você vai passar nesse caminho. Porque você vai conhecer pessoas, vai ter experiências. Eu falo para elas, vocês me conheceram, eu conheci vocês. Trocar experiências, né? Sim. Eu passei por um processo de saúde, doença, enfim, com meu pai no passado. E teve experiências que eu só vivia porque teve a doença. Teve felicidade, teve momentos que eu só vivi nisso. Então, às vezes, a gente não aproveita os pequenos momentos. Então, qualquer dificuldade que a gente tenha, é para isso. Fala, a gente não veio o mundo a passeio. Né? A vida apresenta algo pra gente. A gente tem um desejo. A gente vai atrás desse desejo. E esse caminho? E essa jornada? Então, aproveitar essa jornada, viver mais leve. Conforme eu fui apaixonando pela reprodução, conhecendo, vendo tudo, a parte médica é muito interessante, mas a parte
alma, viver leve. Como viver leve nisso? Porque é difícil. É muito difícil. Para alguém que está sofrendo, porque nós temos casos extremos, nós temos casos que são bem desafiadores. Pacientes até jovens, pacientes que têm reserva, que têm óvulos e que mesmo assim não engravidam. Não conseguem. Então, o que falar para esse paciente? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Como ter resiliência? Como ter essa capacidade de insistir, de ficar no mundo hoje em dia de tantas facilidades? No mundo onde eu quero isso, eu pego, eu quero aquilo. Como entender o que está acontecendo? Tem paciente que me pergunta, nossa, eu não sou mãe, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu estou sendo punida? Caramba. Eu falo, não. O amor de mãe é o nosso amor inicial. Eu falo para elas. É como Deus ensinou a gente a amar. Só que de repente você já amou tanto, você já ama. Então ter filhos vai ser só um bônus para você. Você não veio, não é esse aprendizado agora. Ele vai vir. Mas você não está precisando necessariamente disso para aprender a amar as pessoas. Porque a gente ama o nosso filho. O do vizinho não, né? Entendeu? É o nosso primeiro amor. A gente fala que é o nosso maior amor. E muito. Mas é o nosso amor primeiro. Incondicional. É o nosso primeiro. Depois a gente aprende a amar o filho do vizinho. A gente aprende a amar outras pessoas. Então entender um pouco esse significado do amor de mãe. É como a gente está aprendendo a amar. E muitas mulheres já amaram muito. Já sabem amar. E aí é uma decisão dela. Quero continuar. Então vamos tentar. Então vamos lá. Agora uma pergunta que eu tenho muita dúvida. Como que a pandemia do Covid-19 de alguma forma afetou os tratamentos de reprodução? Afetou um pouco. Teve até um lado positivo, vamos dizer assim, porque a gente, durante o tratamento, durante essa época da Covid, consultas online, foi modificando a forma um pouco como a gente estava vivendo. Então, hoje em dia, existem consultas online, os pacientes fazem. Os pacientes criaram mais um alerta. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente esse alerta da urgência de viver. Do que eu quero fazer, de como que eu penso. Pra gente, na época, afetou também... A gente não pode dizer que isso mexeu com a fertilidade das mulheres, que levou a uma baixa reserva, porque pode ser que a gente faça mais diagnóstico. A gente passou a ter mais pacientes com baixa reserva ovariana desde então. Mas a gente não pode dizer que foi o vírus da Covid que realmente teve esse impacto. Precisa de estudos mais longos. A gente teve o impacto do vírus em várias situações. Então, mas a gente... acho que criou mais um alerta da urgência de viver, dos pacientes entenderem. Preciso buscar um médico, preciso investigar. A parte digital começou a trazer mais informações para as pessoas, os encontros online. Então, acho que ajudou a trazer mais informação, se é que a gente encontra um ponto positivo nisso. No Covid, Tudo tem. Tudo na vida, o lado positivo e negativo. Sim. Andréia, deixa aqui uma mensagem para quem está começando agora a sua carreira e te ver com uma inspiração e pretende trilhar um caminho de sucesso parecido com o seu. Bom, primeira coisa, amar o que está fazendo. Acho que o médico tem que escolher algo que ele realmente ame, que ele goste, que ele se veja naquilo. Se conhecer. Acho que essas duas... eu não coloquei estudar como primeira, porque eu acho que nós médicos precisamos ter amor pelo que fazemos e precisamos nos conhecer para estar na profissão. E aí, claro, estudar, procurar se atualizar. Isso que todo profissional tem que fazer sempre, acho que em qualquer área, não só na medicina. Mas medicina mais ainda, né? Porque a evolução é... Sim, é muito rápida. Então isso faz parte, estudar, estar em congresso. Reprodução é uma especialidade relativamente nova. Então nós sempre nos reunimos, estamos em congresso, trocamos experiências com os colegas. Mas isso entendendo, porque é um tratamento que mexe com a gente, com o nosso emocional também. Então a gente tem que estar preparado, estudar para oferecer o melhor para o nosso paciente e escutar o paciente. Ouvir e entender que cada paciente é diferente. É de um jeito. Cada um tem uma história de vida. Eu estou tentando engravidar dentro da minha história de vida. Eu estou congelando os óvulos dentro do momento que eu estou passando. E o paciente quer ouvir ali. O que você tem a dizer para ele? Bom, agora a gente vai num momento intimidade, só para as pessoas saberem um pouquinho da doutora Andréia Moraes. E agora? Agora? Na hora H já te pediram alguma coisa inusitada, Andréia? Sabe que não? Nunca? Não. Sabe Eita. que não? Passei por isso tranquila. Existe algum tabu sexual que você acredita que deveria quebrar na sociedade? Acho que as pessoas devem ser livres para escolherem aquilo que quiserem, para poderem exercer a sua sexualidade de forma plena. Porque a sexualidade também é um atributo de energia, divino, que nós temos que usar da melhor forma. Então as pessoas devem ser livres para seguirem seu sentimento, realmente, o que está dentro delas, o que elas querem, não porque o outro está fazendo. Acho que isso também é importante. E ser livre.
Você, como uma mulher muito poderosa, assim, na hora H, você gosta de dominar ou ser dominada? Ser dominada. Ser dominada? Apesar... Sim, eu sou romântica. Você adepta a alguns brinquedinhos aliados? Sim, acho que tudo que para ajudar o nosso prazer, ajudar essa troca. Porque é uma troca com o seu parceiro, é uma troca de energia. O que for para ajudar, sempre é bem-vindo. Você que é da folia, acredita que fantasiar e explorar fantasias sexuais é importante para manter uma vida sexual saudável? Sim, é importante. Acho que dentro dos limites do casal é importante. Como eu falei, sempre se respeitando o que você quer fazer, como você vai trocar melhor essa energia com o outro, como você vai fazer a troca emocional com o outro. Ou a troca que você quiser, porque a gente está sempre trocando com as pessoas. Você vai encontrar a melhor forma de fazer essa troca. Com prazer, com alegria, divertindo. O que vai... Cada um tem um jeito. O que vai aproximar mais vocês. No seu momento, Andréia, sem ser médica, o que você gosta de fazer? Um lazer? Nossa. Eu tenho muitos lazeres. Eu gosto de estar na natureza. É onde eu me encontro. Sempre. Eu gosto do mar, esportes no mar. Gosto da areia. Gosto de cachoeira, gosto de tudo que me conecta com a natureza. Porque ali eu me reabasteço. Eu vou para ali, eu troco. Renova as energias. Renova energia. Eu também. Então, é um momento mágico. Sabe aquele momento do meu dia? E eu tô sempre assim... Em algum lugar que fale de energia, sou eu. Entendeu? Fazendo yoga, fazendo coisas desse tipo. Andréia, quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro, Barra Grill, para você ir almoçar ou jantar com quem você quiser. Obrigada. E quero te agradecer muito a sua participação aqui. Adorei te trazer no meu podcast, porque eu também quis tirar várias dúvidas, apesar de eu já ter congelado os meus óvulos. Sim. Mas são dúvidas que eu acho que todas as mães têm. E a gente fala na rua que pode escolher sexo, que não pode escolher cabelo, quero filho louro, de olho azul. Não. Isso é um grande mito. Obrigada pela participação. Médicos ainda não fazem bebês. Exatamente. Mas eu acho que esse vai ser o futuro, porque alguns países lá de fora já podem, eu acho. Nós resolvemos dificuldades, passamos pelos atalhos, criamos atalhos, na realidade, para encontrarmos o nosso bebê. Obrigada, Andréia, pelas explicações. Obrigada a você. Desejo muito sucesso para você nas suas palestras, na sua clínica em Ipanema. Obrigada. Que você acompanha esse mercado que evolui a cada ano, né? Sim, muitas evoluções, muita coisa para a gente aprender ainda. Galera, lembrando que na próxima quinta-feira teremos um episódio novo. Até a próxima!